Grande Vitória, no Espírito Santo, surgiu entre manguezais, que resistem à onda de urbanização. Esses ecossistemas são fonte de vida e sustento para muitas comunidades e também proteção natural para o litoral. Entre raízes aéreas e lama nutritiva, caranguejos, peixes e aves revelam a riqueza desse patrimônio. Este é um convite para conhecer essa fronteira onde natureza e cidade se encontram. Você já parou para pensar que esse lugar já foi muito maior? Sim, desde que fez aterramento, Vitória perdeu uma grande parte dos manguezais. E não é só a natureza que sofre, né? Muita gente depende desse ecossistema para sobreviver. Sim, a gente podia falar com quem entende disso. Ótima ideia. A Grande Vitória abriga manguezais urbanos protegidos, como a Estação Ecológica Ilha do Lameirão e o Parque Natural Dom Luiz Gonzaga. Porém, a urbanização já reduziu 26% da área desses ecossistemas na região, com perda de 120 hectares no Espírito Santo, segundo a Gazeta e Folha Vitória. A expansão imobiliária, vias e poluição ameaçam esse equilíbrio. Os manguezais, como espécies como mangue vermelho, branco e preto, são vitais para a reprodução de vida aquática e sustentam tradições como as paneleiras e a pesca. Preservá-los é proteger a cultura capixaba, equilibrando o crescimento urbano e conservação para as futuras gerações. Como a manguezal influencia a pesca esportiva na região? Manguezal, como influencia? Nos alimentos dos peixes, né, que é um berçário natural, os peixes que produzem, tem bastante peixes pequenos e atrai os grandes peixes, peixes predadores. Por exemplo, no meu caso, eu vou atrás do robalo, que vem atraído por crustáceos, caranguejos, camarão e peixe pequeno. Você percebe mudança na quantidade de peixes ao longo dos anos? Acredita que isso esteja ligado à degradação do manguezal? Sim, eu acredito que cada dia que passa tem menos peixe, o mangue está diminuindo e a tendência é do peixe só diminuir também, essa queda da quantidade de manguezal. São entre os pescadores esportivos sobre a importância de preservar o manguezal? Sim, acho que tem que ter a consciência e cada um tem que fazer a sua parte, não jogar lixo no mangue, ter mais fiscalização a respeito dos aterros, para não diminuir a quantidade de manguezal. Como você vê o futuro da pesca esportiva em Vitória diante das ameaças ambientais ao manguezal? Tem que ter uma atitude as entidades para poder evitar esses aterros, diminuição do manguezal, porque se continuar do jeito que está, diminuindo as áreas de mangue, as áreas de preservação manguezal, a tendência é do pescado diminuir e até acabar o peixe, por conta da excesso de poluição e diminuição das áreas de mangue, que é o berçário natural dos peixes. Que mensagem você daria para quem quer praticar pesca esportiva de maneira sustentável? Que a preservação vai de cada um tem que fazer a sua parte, não jogando lixo no mangue, não jogando lixo na água. Então, um pouquinho que cada um puder fazer, vai já contribuir muito para a melhora já dos manguezais. A produção das panelas de bairro de Goiabeiras, em Vitória, é uma tradição passada de geração em geração. O manguezal, especialmente o mangue vermelho, é essencial. Dele vem o tanino que impermeabiliza e fortalece as panelas. O ecossistema também protege o solo de onde se retira o barro. O processo inclui a modelagem manual, a secagem ao sol, a queima em fornos abertos e, por fim, a aplicação do tanino, garantindo a durabilidade das peças e preservando a identidade cultural capixaba. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Qual é o seu nome? Meu nome é Regina. Eu posso te mandar um vídeo? Qual a importância do manguezal para o seu trabalho? O manguezal ele faz parte de uma parte importante do acabamento do nosso trabalho. A panela de barro ficar concluída, ela precisa ser queimada e a tradição é ela preta. Então, no manguezal, a gente extrai o tanino, que é a casca da árvore do mangue vermelho, para dar essa coloração escura na panela. O que o manguezal representa para você e sua família? O manguezal é muito importante para a minha família, para nossas vidas.
porque é dele que tira uma parte do nosso sustento. Porque se não existisse o manguezal, não existisse o molho vermelho, a gente não conseguiria concluir o nosso trabalho, o nosso trabalho. E o que acontece se o manguezal acabar? Aí já é um problema já geral, não é só que eu vou pensar só na minha parte, da minha função. Mas, assim, é muito. Não tem nem como imaginar de acabar o manguezal. Primeiro, que trabalharia a minha tradição, a tradição da minha família. E também, muitas outras pessoas são pescadores, tem muita gente que sobrevive da pesca, dos mariscos, né? E também para o meio ambiente, né? Que o manguezal ele é muito importante para o meio ambiente e ele é maravilha do nosso estado do Espírito Santo. Muito obrigada. Por nada. Oi, Duda! Acabei de sair do local de trabalho das paneleiras e eu pude perceber o quão importante é o manguezal para o trabalho diário dessas mulheres. Amiga, inclusive eu falei com a professora de biologia e ela pode nos dar mais informações sobre o manguezal. Quer se encontrar com ela aqui na Ponte de Madalena? Legal, vem daí. Oi! Ei, você sabe se a professora já chegou? Achei que ela ia. Oi, menina! Você precisa ser biologia. Tem mais cedo aqui? Isso! Muito prazer. Gostaria de saber um pouco mais sobre manguezais. É claro! Qual a importância da preservação dos manguezais da Grande Reserva? Então, né, meninas, a gente tem vários, porém, conservar os manguezais. Então, nós temos ali, né, o manguezal de Vitória, por estar numa área urbana, ele tem as suas peculiaridades, suas particularidades, mas, em geral, todos os manguezais, eles são versáteis. São versáteis para todas as espécies marinhas, né? Então, por ter águas mais calmas, né, ter fonte de alimento mais fácil, as populações de animais marinhos, eles vêm botar seus ovos, criar seus filhotes na área de manguezal. Então, é uma área que requer muito cuidado, principalmente devido a essa cadeia alimentar aí para crescimento das populações marinhas e dos seres vivos. E tirando isso, né, nós temos a preservação relacionada também até mesmo assoreamento do rio, ela também ajuda nesse tipo de problema. E Vitória, por ser uma ilha, deveria preservar bem o seu manguezal. E qual você acha que é o grande desafio? Então, aí a gente chegou no nosso problema, né? Nós temos vários desafios quando a gente fala de manguezal. Os manguezais pelo mundo sofrem diversos impactos. Mas, assim, em Vitória, pela essa configuração de ser um manguezal urbano, dentro de uma ilha, a gente tem, desde a década de 80, os problemas relacionados à poluição, então, esgoto, lixo, né? A região de São Pedro era um grande lixão, manguezal, né? Para quem não sabe a parte histórica de São Pedro, ali a gente tem que aquilo ali tudo era depois foi assoreado, né? Então, o crescimento populacional, o crescimento da própria ilha de Vitória. Se você pega a história de Vitória, da cidade de Vitória, você vai ver que ele foi assoreado em várias partes, dentre delas áreas de manguezal. E o crescimento imobiliário que ainda explora a área de manguezais. Então, nós temos, acho que o maior desafio hoje é a poluição e a questão do crescimento imobiliário. E o que a população pode fazer para ajudar nessa preservação? Primeiro, conhecer, né? O manguezal ele é muito confundido como uma área suja, uma área que, por ter um ambiente lodoso, é confundido com área de esgoto, e muitas vezes não é. Então, conhecer o manguezal, saber das suas potencialidades, da riqueza que existe lá, da biodiversidade, quais os benefícios que essa região pode proporcionar para a população, é o primeiro fato que tem que ser medido aí. Então, eles têm que conhecer o manguezal. A partir do conhecimento, tentar fazer com que a preservação ela aconteça de forma simultânea, não só com os órgãos ambientais, que a população se envolva em ações de limpeza, em ações de conscientização, em ações de exploração consciente, né? Por exemplo, na época da defesa do caranguejo, preservar mesmo para que o manguezal ele não se acabe. Mas, a princípio, a população tem que ser conscientizada sobre a importância desse ambiente, principalmente na Ilha de Vitória. Muito obrigada. Por nada, moça. Depois de tudo que vimos e ouvimos, eu acho que nunca mais vou olhar para o manguezal do mesmo jeito.
Nem eu. Sempre soube que era extremamente importante, mas depois de entender como ele sustenta tantas pessoas, se fez esse de outra forma. Saber que ainda dá tempo do trabalho que resta, né? Sim, se cada um fizer essa parte, ainda podemos garantir que esse lugar continue vivo para as próximas gerações.